Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Soave, 97ª edição do nosso podcast. Eu sei, já deve ser a quarta, quinta edição nessa semana, mas é justamente, está fazendo todo o preview, todo o esquenta para a data FIFA de setembro. E agora é hora de falar de eliminatórias sul-americanas, que após aí quase um ano voltam ao cenário onde o Brasil está lá embaixo, seleções que estão em destaque, enfim, muita coisa para a gente debater, quase todo mundo com outro treinador, né? Uma loucura. E a gente vai falar sobre isso agora nesse podcast. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Dá uma força lá, conteúdo quase diariamente sobre o futebol, as seleções, sobre tudo que acontece nesse universo. Também siga a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver acompanhando esse podcast, para você acompanhar os demais, não ouvir os outros sobre eliminatórias da CAN, eliminatórias da Oceania, Liga das Nações da UEFA. Não tem problema, confere agora mesmo, tá aí disponível no nosso Spotify, no nosso YouTube, para você ouvir como quiser, apreciar o nosso trabalho e vir com a gente nessa caminhada. Também convido você a apoiar o Ponte Verde, apoia.se/Ponte Verde, R$10 por mês, você ajuda a gente a se manter, a se estruturar cada vez mais. E agora a gente está falando de eliminatórias sul-americanas, para quem não sabe, a base do Ponte Verde é em Curitiba, e a gente vai ter o jogo do Brasil contra o Equador aqui em Curitiba. Então a gente está fazendo uma ação entre amigos, uma rifa, popular rifa, para a gente conseguir, né, adquirir novos produtos, né, novos materiais, para fazer uma cobertura de qualidade para você. Já adquiriu esses produtos, adquiriu no cartão de crédito. Então um dia a gente tem que pagar essa fatura. Então para pagar essa fatura, que a gente não tem patrocínio, é um trabalho completamente independente, autônomo, colaborativo, a gente fez essa ação entre amigos, são 5 prêmios, tá lá nas nossas redes sociais. A princípio, o Twitter não acabou, viu, gente? A gente está gravando isso aqui no dia 29, depois do horário previsto para o Twitter acabar, e o Twitter, pelo menos aqui, ele continua firme e forte. Então, enfim. Então, vai para o nosso Twitter, no Instagram, tem tudo lá certinho. Ajude, colabore com o Ponte Verde. Vai ser muito legal construir essa cobertura, construir o projeto como é desde o começo, junto com você, nosso parceiro, nosso ouvinte. Ao meu lado, tá ele, o nosso Mr. Sudaca, Vinícius do Prado, o Dudu Nobre, Dudu que esteve à frente do Minuto da Copa América, muitas emoções na competição continental, hora de virar a página, hora de voltar às eliminatórias, Dudu, cenários até um pouco diferentes, ou até que seguem um pouco o padrão, seleções precisam se afirmar, seleções querendo manter um nível, enfim, esse retorno das eliminatórias tem várias histórias, vários treinadores novos para a gente deslumbrar. Seja bem-vindo. Fala, Salaf, ouvintes do nosso podcast, de volta aqui para a gente falar das nossas seleções sul-americanas, né? Vivendo essa expectativa de presenciar um jogo da seleção na nossa cidade depois de tantos anos, né? Então a expectativa é muito grande para isso e é aquilo que você falou, né, cara? Cenário bem diferente aí da última vez que tivemos jogos de eliminatórias, né? Na questão dessa dança das cadeiras, algumas equipes um pouco mais fortalecidas depois da Copa América, outras confirmando mais ou menos aquilo que a gente já vinha traçando nas últimas rodadas de eliminatórias, mas a expectativa aí é de que venham jogos fundamentais para que a gente possa aí delimitar mesmo, principalmente ali naquela parte das últimas vagas, buscando uma repescagem ou vagas diretas ali, quem são as equipes aí que podem estar brigando e se descolar aí das demais nessa questão. Acho que vão ser rodadas importantes para a gente ver aí, de fato, o cenário de cada seleção dentro desse caminho rumo à terra do Tio Sam. Exato, e lembrando que a gente tem essa mamata que 60% das seleções estarão no Tio Sam, né? Então, é uma vitória meio desequilibrada, mas que não deixa de ter o seu charme da gente poder acompanhar. Vamos recordar você como está a classificação. A Argentina lidera com 15 pontos, a Uruguai é segundo colocado com 13 e a Colômbia a terceira com 12. Aí vem a Venezuela com 9, o Equador com 8, lembrando que o Equador começou com 3 pontos a menos. O Brasil fecha a zona de classificação com 7 pontos. Na sétima colocação tem o Paraguai, que iria para a repescagem com 5 pontos. Paraguai que está na frente do Chile pelo saldo de gols. Chile é o oitavo com também 5 pontos.
Bolívia, a nona com 3. O Peru, que ainda não venceu, está na 10ª colocação com 2 pontos. Para a gente fazer o nosso debate, a gente vai usar, como a gente fazia já no ano passado, a gente pega por classificação e fala sobre a seleção, fala os confrontos que ela vai ter nessa data FIFA, começando com a Argentina. Dudu, se a gente falava que a Argentina vinha, né, num mar de rosas após o título da Copa do Mundo, com um trabalho de Scaloni mais leve e tudo mais, passou por um susto na última rodada de data FIFA, né, a derrota para o Uruguai, mas volta a ter uma tranquilidade, né, uma calma com o título da Copa América. Óbvio, teve um pouco de emoção, foi na prorrogação, mas é um título que veio aí para os argentinos. A Argentina que agora não tem mais o Di Maria, não tem mais o Otamendi também, né, 2 nomes aí que se aposentaram da seleção, e vem para uma convocação sem o Messi, né, o Messi, vale lembrar, se machucou na final da Copa América, saiu chorando e tudo mais, e ainda não voltou a jogar, e o Scaloni também optou por não convocar. Talvez seja aí um ensaio, né, do que é essa metade aí para frente de ciclo da Copa do Mundo para a Argentina vai ser, mas pela distância, né, também pega o Chile e depois reedita a final com a Colômbia lá em Barranquilla. Esse jogo vai ser muito legal de acompanhar, mas a tendência é que a Argentina consiga se manter, né? Você falou de seleções que vão se distanciar e se aproximar cada vez mais da Copa do Mundo. A tendência é que a Argentina consiga fazer isso com até um pouco de facilidade, né? Mas como que você vê aí esse retorno da Argentina agora com um caneco a mais no bolso para esses 2 jogos do mês de setembro? Exato, eu acho que só uma hecatombe aí poderia atrapalhar a Argentina nesse caminho rumo à América do Norte. A gente sabe que é a seleção que vem galgando mais troféus aí dentro desse último ciclo, então, e esse título da Copa América, apesar dos asteriscos, apesar de ter alguns problemas, foi algo muito importante para essa manutenção de trabalho do Scaloni. Vai ser muito interessante realmente esse ponto que você citou, né? Porque Di Maria e Messi eram, né, sempre foram aí ao longo desses últimos anos, mas principalmente agora, depois do título mundial, eram os 2 bastiões aí da seleção argentina no quesito de referência, de história dentro do futebol mundial. E essa transição a gente já imaginava que iria acontecer em algum momento, né? Ter a possibilidade de né, por motivos diferentes, né? O Di Maria, né, acaba deixando a seleção mesmo, e o Messi pela questão da lesão, vai ser a possibilidade da gente ver, então, como que o Scaloni planeja essa questão da Argentina sem eles, né? Então, vai abrir espaço aí para novos atletas, né? A gente sabe que tem outros jogadores que já assumem esse protagonismo de liderança, digamos assim, né? A gente tem, por exemplo, o Cuti Romero na zaga, um próprio Depou na volância, né, que seria, acredito eu, a grande liderança técnica, digamos, desse time sem o Messi e o Di Maria, né? A gente tem uma boa recuperação do Lautaro Martínez com a camisa da seleção albiceleste, principalmente depois da última Copa América. Então, vai ser interessante de ver qual jogador ou quais jogadores que vão tomar esse protagonismo de liderança, né, que Messi e Di Maria faziam de alguma forma. Também Dibu Martínez é um cara que tem um perfil que possa chamar essa responsabilidade. Então vai ser interessante ver quais peças da seleção do Scaloni vão tomar esse protagonismo para desafios diferentes, né? Por um lado, um Chile que vai fazer de tudo para pelo menos pontuar dentro da sua caminhada, que é totalmente diferente da Argentina. E outro, um jogo, como você falou, excepcional, uma expectativa de um baita jogo contra a Colômbia, porque a Colômbia, em caso, né, se mantiver a atual distância de 3 pontos, poderia igualar em pontuação a Argentina e também tá com a Argentina atravessada. Então vai ser um desafio interessante aí para essa equipe sem essas 2 referências, como que ela irá se portar. Acredito que tem tudo para se portar bem, apesar das dificuldades do jogo. Acredito que os jogadores que estão lá, até pela experiência que tiveram desde 2022, já tem uma certa casca para esse tipo de desafio. E vamos ver o que será aí, mas a expectativa é de saber quem vai tomar esse protagonismo na questão da liderança dentro de campo dessa seleção argentina sem Messi e Di Maria. Eu peço perdão porque eu falei que o Otamendi se aposentou. Não, o Otamendi continua, né? Ele continua firme aí porque
veio a lembrança, né, da hora da taça, que o Messi entrega a taça pro Di Maria, e Otamendi, ele muito especulou se ele ia se aposentar ou não, mas no fim das contas, ele foi para a Olimpíada e agora segue também na seleção argentina, também é um nome aí de peso, mas é o que você falou, né, a Argentina tem tudo para se manter cada vez mais em cima, e esse jogo contra a Colômbia, já a gente fala esse jogo da perspectiva da Colômbia, né, mas é muito interessante essa reedição de final. E a gente fala agora do Uruguai, que foi a seleção aí pedra no sapato da Argentina, né? Venceu a Argentina em plena Bombonera, né? Uma vitória gigante, mas o Uruguai que vem cheio de problemas, né? O Uruguai é que teve a suspensão anunciada dos jogadores que estiveram na briga naquela semifinal, né? Contra a Colômbia, jogadores que foram pra porrada, literalmente, após o jogo, como padre, né? O que deixa a cena cada vez mais... uma cena muito sensacional, né? Um padre colombiano saindo na porrada lá com o Darwin Núñez, e alguns jogadores, né, foram punidos, né? O Darwin Núñez, inclusive, foi o jogador que, né, tomou o maior gancho, com 5 partidas. Nós também tivemos ali o Bentancur, tomou 4 jogos, Ronald Araújo Jimenez e Matias Oliveira também foram suspensos por 3 partidas. Eu confesso que achei a pena pela ocasião, que foi muito branda, porque, pô, é a família dos caras, né? Acho que a Conmebol podia ter levado algo em consideração nesse ponto. Não vamos ver se o Uruguai vai recorrer, mas certamente se conseguir alguma coisa, vai ser difícil voltar a tempo. E aí você tem o fato do De La Cruz, né? O De La Cruz, que a gente já falou várias vezes aqui, que é o principal jogador do Uruguai nas eliminatórias, né? O que ele jogou nas eliminatórias é algo sensacional. Tá com uma lesão, né? Dá pra ver que ele tá com uma sobrecarga. O Bielsa tinha falado que queria não convocar ele justamente para não sobrecarregar. E aí ele tem essa questão do jogador suspenso, vai precisar dele. Ele saiu, né, machucado no jogo contra o Bahia ontem, né? Estava gravando esse podcast dia 29. O Arrascaeta machucado. Então, uma data FIFA que era para ser tranquila, podemos dizer assim, né, contra o Paraguai, e também não vai ser tão tranquila assim contra a Venezuela lá em Maturim, pode se tornar uma dor de cabeça para o Bielsa, né, por essas suspensões e tudo mais. Como que você analisa esse momento do Uruguai, como que a Celeste chega para esse reencontro das eliminatórias após chegar na semifinal, ficar com o 3º lugar na Copa América? Acredito eu, até tanto por essa questão do cenário de ausências, mas também como a gente fez o balanço da participação da equipe dentro da Copa América não ter sido aquilo que a gente esperava em questão de futebol, não em questão de resultados, porque em 3º lugar é até dependendo da situação ali, né? É plausível, né? Mas eu acredito que o Uruguai saiu da última rodada das eliminatórias com uma vibe mais tranquila do que ele chega agora. Porque essa questão das ausências é importante, por mais que o Darwin Núñez tenha aquela questão, né, de perde uns gols ali que não dá para perder e tal, né? Mas é uma peça que pode decidir. O próprio Ronald Araújo também, né, um defensor muito importante dentro do esquema do Bielsa. Acho que são peças importantes aí nesse sentido. Você, né, não ter aí o Arrascaeta podendo contar com meio De La Cruz é um pouquinho complicado também nessa questão do setor de criação. E eu acho que essa data FIFA, além dos problemas que o Bielsa tem para montar essa equipe, acho que um outro fator pode entrar em cena aí, que são as equipes que estão atrás do Uruguai na tabela. A gente tem Colômbia e Venezuela chegando num momento interessante. E aí, considerando também que, no caso da Venezuela, vai ter um confronto contra o Uruguai, que, dependendo dos resultados, acredito que não pelo fato do Paraguai estar voltando e tal, né? Mas é uma chance, por exemplo, da Venezuela colar no Uruguai, né? Ficar mais próxima ali e dar um calor, digamos assim, na sequência, nas outras rodadas. E a Colômbia também chegando com a moral da Copa América. Então, o Uruguai olha no retrovisor e vê 2 cachorros babando. E ele com esses problemas meio, né, numa bicicleta meio furada, assim, né, para essa Honda em específico, gera um sinal de alerta. Vamos precisar aí de um Bielsa inspirado para traçar esquemas que possam suprir essas ausências e que a equipe possa jogar e desempenhar um bom papel. Talvez não com um futebol como vinha apresentando nas outras
nas outras rodadas, de um futebol mais técnico, um futebol mais vistoso, mas talvez na garra, dependendo do esquema que o Bielsa montar, talvez na competitividade seja mais efetivo, né? Quem sabe aí algumas peças que estavam no banco na Copa América possam entrar e fazer a diferença também, né? Então, acho que talvez a cara do Uruguai para essas duas partidas com essas ausências vai ser um Uruguai um pouco mais competitivo, digamos assim, do que um Uruguai mais técnico, como a gente viu. Mas isso aí a gente vai ver mesmo dentro da cancha. Mas eu acho que o Uruguai chega para essa semana, né? Enquanto a motoca está rondando aqui a nossa casa, o motoqueiro uruguaio aí vai precisar olhar bastante no retrovisor para não ser surpreendido aí por novas seleções que estão ganhando força, principalmente após a Copa América. Ainda mais com o confronto direto, né? Com o confronto direto que vai acontecer em Maturim. A gente vai falar daqui a pouco desse duelo pelo lado venezuelano, mas acho que é importante, talvez, não digo uma pressão, porque são jogadores de alto nível, mas que caia sobre o Valverde, né? O Valverde que é um jogador que é exímio, a gente fala muito bem dele aqui, e também o Luis Soares, que talvez possa ser titular com essa suspensão do Darwin Núñez, né? O Luis Soares já teve na Copa América. Também tem a questão do Lúcio Rodrigues, que é jogador do Bahia agora, também é um jogador que também já foi para a seleção uruguaia outras vezes, pode aparecer aí, vamos ver como que o Bielsa vai lidar com isso, ainda não saiu a convocação, né? O Uruguai normalmente só anuncia, os jogadores têm que se apresentar, e é assim que a gente sabe quem está na seleção uruguaia. Então, até citamos que é diferente em vários lugares, como é a convocação do Brasil, enfim. Então, vai ser interessante, né? Acho que essas vão deixar um pouco de dúvida na nossa cabeça, imagina dos uruguais, então como que tá a cabeça dos nossos hermanos celestes para essas partidas. E agora a gente vai para a vice-campeã da Copa América, a Colômbia. A Colômbia que, se a gente contar os minutos, né, jogos de 90 minutos, não contar a prorrogação, segue invicta, né, que não após a Copa América. Fez uma Copa América realmente com futebol muito bom, acabou não conseguindo manter na final. Agora tem o Rames Rodrigues jogando o Rayo Vallecano, ou seja, volta aí para o futebol espanhol, enquanto o Falcão Garcia, não que eu acho que o Falcão vai ser convocado, mas o Falcão está no Milionários agora, né, por uma troca, porque até ano passado o Falcão que estava lá no Rayo Vallecano. E aí a gente vai ter a Colômbia, aí, como falamos, encarando a Argentina, mas também encarando o Peru. Tudo, a gente falou dessa projeção aí boa de subir e descer na tabela. Um jogo contra o Peru, na situação que está o Peru, é uma boa chance para a Colômbia conseguir subir na classificação, além do fato de todo o peso, todo o clima que vai ter esse jogo contra a Argentina, né? O que dá para esperar aí desses duelos, o que dá para esperar desses confrontos da Colômbia que chega após o vice-campeonato da Copa América. Não dá para baixar a guarda e não vejo Néstor Lourenço nem a seleção colombiana fazendo isso nessas duas partidas. Eu acho que a Colômbia chega num excelente momento para essas duas partidas. Apesar do título argentino, na minha opinião, é a seleção que saiu mais fortalecida dessa competição pelo futebol que desempenhou, pelos adversários que eliminou com autoridade, digamos assim. Quando precisou se impor em relação ao adversário, conseguiu. Com adversários que estavam ali no mesmo patamar, também mostrou qualidade. Então a Colômbia chega num ótimo momento. Apesar de jogar fora de casa contra a seleção peruana, é a favorita para vencer o confronto, até pela deficiência do adversário, e acredito eu que, pelo que demonstrou, o Néstor Lourenço não pode ir para o Monumental de Lima com o intuito de jogar num contra-ataque, buscar um pontinho. Tem que ser aquele futebol que mostrou durante a Copa América. E aí, contra a Argentina, aí vai ser um grande jogo. Aí a Colômbia pode usar a seu favor esse fator emocional de estar engasgada, né, por conta da decisão da Copa América. Pode também usar o fator casa, já que você jogar, apesar de nos Estados Unidos já estar praticamente jogando em casa, né, como a gente relatou algumas vezes, mas jogar em Barranquilla às vezes pode ser um fator diferente, né? Mesmo sabendo que a Argentina tem jogadores cascudos que sabem também jogar em situações adversas.
mas é um cenário muito positivo para a seleção colombiana e sabendo que está a 3 pontos da Argentina, pode igualar na questão de pontuação dependendo do que acontecer. E sabendo que Uruguai e Venezuela vão fazer também um jogo que pode sangrar dos dois lados, digamos assim, uma das equipes pode perder mais pontos, né? É uma chance legal da Colômbia tanto se firmar aí nesse top 3, quanto até galgar posições, talvez passar um Uruguai, igualar a Argentina. Então, assim, pelo futebol que desempenhou e pelo cenário que se apresentam nessas duas partidas contra um adversário bem inferior fora de casa e um confronto direto dentro de seus domínios, é uma ronda muito interessante para a Colômbia. Tem futebol para se mostrar, o futebol da Copa América tem condições aí de, quem sabe, evoluir dentro da tabela ou se consolidar dentro desse top 3 aí com autoridade. Pois é, quando começou as eliminatórias, a gente falou, né, que a gente não sabia para onde a gente via a Colômbia, o que esperar. Foi uma decepção, né? A Colômbia nem brigar direito pela vaga na última Copa do Mundo, né? Já chegou na última rodada eliminada, se não me engano. E agora, né, mostra muita força, né? Então, 2 vitórias aí nesses jogos, uma da seleção mais frágil, outra contra uma Argentina líder, né? E com 8 rodadas, né, de 18 já dá um potencial muito grande, né? De você se aproximar de uma vaga, de você conseguir aí chegar à Copa do Mundo, né? De você, e aí não digo com mais calma, mas com mais constância, né? Mais proximidade a essa vaga na Copa do Mundo. Então acho que a Colômbia tem esse potencial para essa data FIFA, tem esse potencial para conseguir se estabilizar na competição. E agora vamos falar sobre Venezuela. Dudu, acho que a Venezuela foi a grande história da Copa América, no sentido de, foi muito bem na fase de grupos, passou com 100% de aproveitamento, chegou nas quartas de final, acabou caindo para o Canadá nos pênaltis, murchou um pouco, eu vejo foi até olhar a informação aqui, por exemplo, o Twitter da Venezuela nunca mais tweetou quase nada, né? Então, não sei se está tendo alguma coisa lá, mas as redes sociais da Venezuela eram muito ativas, por exemplo, né, da Vinho Tinto, e hoje em dia você não vê tanta coisa assim. Então é complicado. Vou até dar uma olhada no Instagram, porque eu só leio no Twitter, mas realmente ficou aqui, ó, no Instagram tem a convocação, mas também um outro post, fotos, enfim, de lembranças, mas muito pouco em relação ao que foi na época da Copa América, ou até mesmo antes. Então, é para tentar manter o clima lá no alto, né? E a Venezuela vai literalmente pro alto, né? Vai ser a primeira seleção a ir jogar no Municipal de Alto, lá no estádio Always Ready, né? Estádio aí que é o estádio mais alto da América do Sul, 4 metros de altitude, então vai ter já por mais que seja Bolívia, né? Tem um teste de fogo e depois recebe o Uruguai também ali num teste de fogo. Se conseguir 2 vitórias, é o sonho, acho, da Venezuela. Mas talvez você não perder nenhum jogo aqui para a situação que está a Venezuela também seria muito bom, né? Mas acho que o principal da Venezuela é não deixar a moral cair após a Copa América, né? Tinha muita gente sonhando com o título, com o final, enfim, com muita coisa e acabou dando errado, né? Por muito pouco. Como que você vê a seleção do Fernando Batista chegando até aqui, né? Como que você vê essa Vinho Tinto tentando renovar, tentando não cair, né? Após essa campanha da Copa América que foi histórica, mas principalmente essa campanha das eliminatórias que está sendo histórica, né? A gente poder falar da Venezuela como, de fato, um prospecto para uma Copa do Mundo. Eu acho que não há motivos para deixar a peteca cair, apesar de ser a Venezuela ter um enredo de tango argentino na Copa América, né? Porque estava indo muito bem e teve uma eliminação dolorosa, a gente sabendo que a seleção Vinotinto tinha capacidade de passar pela seleção canadense. Eu acredito que essa questão das redes sociais possa ser por isso, mas vale lembrar também, né, Salf? E aí a gente, independente de a gente ter juízos de valor a respeito, né? A Venezuela passa por um momento político conturbado. Então acho que para eles também não sei se está tendo esse espaço também para fomentar essa questão de ter mais postagens e tal. Talvez o momento por lá esteja um pouquinho complicado para isso. Quem sabe esses jogos das eliminatórias possam trazer de volta esse espírito, até porque
a seleção do Fernando Batista tem potencial, sim, e a gente já viu isso, de fazer excelentes partidas. Em relação a essas duas fechas contra Bolívia e Uruguai, realmente, né? Se for olhar pelo futebol, a Venezuela é ampla favorita contra a Bolívia. Mas o camisa 10 da seleção boliviana vai jogar inflado, né? Fez aí um tratamento físico especial e vai jogar aí a 4.000 e tantos metros lá no estádio do Always Red. Com certeza o principal problema para esse jogo é a questão de adaptação física, né? Então vamos ver aí como que a Venezuela pode se aproveitar da questão de se manter bem centrada para conseguir um bom resultado. Time por time tem tudo para conseguir uma vitória. A questão é se mostrar tranquila ali e dosar bem a energia, né? E tentar um equilíbrio para não se largar muito e depois ter dificuldade de recomposição, ou também, às vezes, começar um pouco mais acanhado e ir se soltando durante a partida. Com relação ao duelo em Maturim contra a seleção uruguaia, é uma oportunidade interessante para a Venezuela mostrar ainda mais a sua força, até pela questão que a gente acabou de comentar da seleção uruguaia, que vai vir com alguns desfalques. O que indica, talvez, uma seleção, como eu falei, que possa não ser tão técnica, jogar de forma mais ofensiva e talvez seja um pouco mais reativa nesse caso. E aí a Venezuela pode se aproveitar do caldeirão de Maturim para, quem sabe, fazer uma abafa, conseguir abrir uma vantagem e conquistar um resultado importante aí contra a seleção do El Loco Bielsa. Então é uma ronda interessante na questão de possibilidades de somar pontos, mas realmente o que vai pesar negativamente para a seleção venezuelana é esse camisa 10 boliviano aí, que com ele literalmente não tem tempo ruim, ele joga desde quando o mundo é mundo, aí complica para os adversários. Vamos ver como é que a Venezuela vai se adaptar. Bom, porque em La Paz ele não fez tanta diferença, né? Não atuou tanto assim quando a Bolívia jogou em La Paz, e teve, vamos subir o nível, né? A gente já falou sobre a Bolívia, mas vamos ver, né? E a gente, até aproveitando o gancho do jogo contra o Uruguai, a gente não sabe o que vai acontecer contra a Bolívia, vai ser muito interessante assistir essa partida, há muita expectativa justamente por esse rendimento da Venezuela, mas acho que a gente falou uma vez aqui que a Venezuela, tá fazendo por merecer essa campanha, é muito bom, muito legal assistir a Venezuela jogar, mas vai chegar ao ponto de enfrentar as grandes seleções, né, que é Uruguai e Argentina. São 2 jogos seguidos em casa, né? A 9ª rodada é contra a Argentina, lá no mês de outubro. Então, querendo ou não, para você se firmar, além de você ganhar fora de casa, que é algo que a Venezuela ainda não fez, tudo bem, empatou com o Brasil, é um resultado excepcional, né? Obviamente não dá para desmerecer a Venezuela por isso, e também empatou com o Peru. Mas você precisa vencer fora de casa e você precisa vencer os grandes adversários. Venezuela conseguindo uma vitória ou contra o Uruguai ou depois lá na frente contra a Argentina, no que a gente já conhece de Maturim, é algo excepcional. Então, é um momento, acho que esse final de ano, principalmente, vai ser um momento muito importante para a Venezuela se firmar. Não falo só em setembro, eu tô falando do jogo em outubro, do jogo em novembro. Querendo ou não, agora são 6 data FIFAs direto de eliminatórios, né? Daqui até setembro do ano que vem. A gente vai ter setembro, outubro, novembro, março, junho e setembro de novo. A gente vai ter essa definição, ou seja, vai ser uma reta. E a Venezuela se firmando dentro daquilo que ela chegou para essa reta final, que não é nem metade ainda das eliminatórias, a gente vai chegar agora na metade, é muito interessante. Então, acho que tem esse ponto, esses jogos são importantes. Tanto conseguir, se você conseguir, né, não perder para a Bolívia, mas conseguir até vencer, que a Venezuela tem potencial para isso em condições normais, óbvio, mas principalmente você conseguir fazer valer o seu estádio, a sua festa, a sua pressão, enfim, tudo que a gente já viu acontecer lá em Maturim. Agora eu vou falar de uma coisa que é interessante, né? Chegamos nos 4 primeiros colocados, fechamos o G4. E o que o G4 tem? Essas são as únicas seleções que estão com o mesmo treinador desde lá de trás. Ou seja, todas as outras mudaram. Né? Isso não estou falando só mudaram antes, como foi o caso do Paraguai, não. Não é o mesmo treinador da última rodada das eliminatórias lá em novembro. Começando pelo Equador. O Equador que tinha o Félix Sánchez acabou sendo eliminado ali e depois preferiu
acabar o trabalho dele na Latri, né? A federação demitiu ele, ele contratou um sonho, né? Um princesinho dos clubes brasileiros, podemos dizer assim, Sebastião BKSS, que chega aí para fazer o seu primeiro trabalho em seleção. O Equador, que tem tecnicamente um time bom, né? Acho que é uma seleção bem interessante. Acho que você junta, né, Dudu? Eu falei isso até no podcast com o Elson, um treinador que tem muita sabedoria, muita inteligência, óbvio, é diferente trabalhar na seleção, mas com um time, um plantel qualificado como o do Equador, né? Que tá ali na 5ª colocação, já teve, se não tivesse perdido pontos no começo, estaria na frente da Venezuela, por exemplo, né? Estaria com 12, mais pontos, é 12? Peraí, não, 11 pontos, perdão, estaria um ponto atrás da Colômbia, ou seja, junta muita coisa que pode dar uma liga muito boa aí para a Latri nessas eliminatórias. Como que você vê essa chegada do BKSS na seleção equatoriana, o duelo que vai acontecer aqui em Curitiba, né? O Equador joga com o Brasil, mas também joga contra o Peru dentro de casa. Então dá para já projetar aí 3 pontinhos na conta do Equador, pelo menos nessa rodada, mas acho que vai ser mais interessante, vai ser essa estreia, essa chegada do BKSS à seleção equatoriana. Eu acho que o BKSS vem para esse momento numa situação legal para ele, particularmente falando. Eu acho que foi uma boa escolha no sentido de, vou estrear nesse momento. Porque você pega uma seleção equatoriana que a gente percebe que tem jogadores com potencial de desempenhar um bom futebol. Como a gente falou naquele podcast da Copa América, não fez uma boa fase de grupos. No melhor jogo que teve, né? Conseguiu levar o duelo aí para as penalidades, mas acabou que foi eliminado pela seleção argentina. Só que se a gente for olhar o recorte das eliminatórias, que é o que a gente está falando aqui, a equipe vem com bons números. Como você mesmo falou, era para estar na 4ª posição se não fosse a punição que acabou começando ali, né? E o BKSS chega, a sua estreia, digamos, contra o Brasil fora de casa. Então, se perder, por exemplo, é um resultado que pode acontecer, ele vai falar assim, tô chegando agora, né? Tô conhecendo os jogadores, é um adversário difícil que precisa se reabilitar na competição. Então, o discurso, caso perca, já tá prontinho. E aí vai contra a seleção peruana. Aí sim, aí não tem desculpa, né? É um jogo interessante para ganhar, para dar aí um primeiro passo, digamos, positivo, né, em caso de derrota contra o Brasil, para dar realmente um primeiro passo e seguir em frente aí. A gente sabe que o BKSS, como você falou, é um sonho de consumo aí dos nossos dos nossos times brasileiros, perdão. Eu acho que com os jogadores que ele tem na mão, sabendo que são peças que dá para se fazer um futebol de abafa, digamos assim, principalmente jogando em Quito, vai ser interessante. Tô na expectativa aí para ver esse futebol do BKSS. Eu acho que ele pode usar muito bem as laterais, que vem se notabilizando, né, principalmente na parte antes da Copa América, aí, nos duelos das eliminatórias, o jogo pelos flancos do Equador foi algo que a gente sempre bateu na tecla como algo muito legal. Tem jogadores jovens que podem dar dinâmica para o time. A gente, né, cita, por exemplo, o Kendry Paz, que é a joita do futebol de Latri. Então acho que é um jogador que pode ajudar nessa questão de fazer um time mais intenso, que eu acredito que é essa cara que o BKSS gosta de dar às suas equipes. E é como eu falei, eu acho que ele chega numa fecha muito boa, porque se perder para o Brasil, já tem a desculpinha pronta, e pega uma seleção peruana que tá em frangalhos aí, apesar de um novo treinador, a gente vai falar depois aí, né? Apesar de uma troca, né? Chega num momento péssimo, e jogando em casa, a tendência é conquistar 3 pontos, então acredito que é um bom momento aí para a estreia de Sebastião BKSS no comando de Latri. E você, se tudo der certo, vai ouvir a desculpinha do BKSS no microfone do Conte Verde com o Dudu Nobre segurando aqui no Couto Pereira, hein? Ele vai pegar o papel e vai ler assim: perdão, es el primer partido, no logramos éxito e vamos para a fecha contra... Esse adversário é muito difícil, Brasil é muito complicado, ainda mais jogando em Brasil.
Como es el primer partido, no conozco muy bien los jugadores, pero vamos a entrenar y mejorar para el próximo partido. Ai, Vinícius do Prado, ô, Dudu Nobre, essa é a nossa fera. Eu quero ver ele fazer essa imitação no Couto Pereira no dia 6, inclusive. Vamos todos torcer para que ele imite o BKSS na frente dele. Ia ser genial. Inclusive, vou só comprar uma peruquinha loira daí. Exato, aí eu vou colocar, vou ficar igual. Aí vai ficar show de bola. Aí, inclusive, vai ser um duelo direto, né? O Equador tá uma posição na frente do Brasil, né? Então vai ser quinto contra sexto. Vai ser, por mais que o Brasil seja favorito, por tudo mais, mas vai ser um duelo, acho que muito difícil para a seleção brasileira. Seleção brasileira, a gente fala nos outros podcasts lá com o Elcio e com o Léo. Já tem análise da convocação, vai ter análise de pré-jogo, enfim. Dá uma conferida lá, fica ligado aqui no podcast. Então a gente passa para o sétimo colocado da seleção que está na repescagem e a seleção que tenta, né? A gente teve aqui o exemplo do choque, né, do Paraná Clube, que era o choque dos jogos em Curitiba. Eu acho que o Paraguai, né? O Paraguai ele usou, né, como lema dessas eliminatórias o renascimento da Albirroja, né? Se você vai lá no site da Federação Paraguaia, vai estar lá, Renasce Albirroja, né? Que é um lema que eles estão planejando. A gente até falou isso, né? Ano passado, quando foi o primeiro jogo, a gente esteve lá na Cidade do Leste, era o assunto mais trabalhado. E ali naquele jogo já deu para sentir que não tinha alguma coisa errada nesse renascimento, né? Um empate contra o Peru, um jogo muito fraco. Daí passou um tempo, o Schelotto foi demitido, aí chegou o Daniel Garneiro, um cara local, tudo mais. A pior campanha do Paraguai em 99 anos na Copa América, uma vitória apenas eliminatórias, derrota para Costa Rica, demite o Garneiro, e o que você faz? Quem que você contrata? Vamos pegar o cara que venceu a gente por último. E aí o Paraguai foi lá na Costa Rica, os ticos ficaram assim, porque o Alfaro estava fazendo um trabalho até bem legal com a Costa Rica, dentro dos recursos que a Costa Rica tinha, e agora Gustavo Alfaro volta para a América do Sul. Ele que tinha sido cogitado, inclusive, quando o Schelotto foi demitido, né? Eu lembro da gente falando o nome dele aqui. A gente até falou que era uma boa, né? Era ele, o Gareca, né? As opções que tinham aparecido na mesa. A Federação Paraguaia quis apostar numa seleção caseira. Não deu certo. Gustavo Alfaro é o nome agora para tentar fazer a Albirroja renascer de vez. Né? A Albirroja, o Paraguai, que tem duelos contra o Uruguai no Centenário. E aí tem um duelo contra o Brasil no Defensores del Chaco. Não são jogos fáceis para o Gustavo Alfaro, né? Mas, por exemplo, se você for pegar, o Gustavo Alfaro parou o Brasil na Copa América, empate em 0-0 na estreia. Mas o Paraguai tomou uma sacola do Brasil 4-1. Enfim, o que você tem a dizer sobre a sua expectativa de ver Gustavo Alfaro na Albirroja? Toda essa pressão que existe no Paraguai, de fato, para que o Paraguai vá para a Copa do Mundo para as eliminatórias, porque, lembrando, o Paraguai já está garantido na Copa do Mundo de 30 por sediar um jogo. Parabéns à FIFA por essa grande inovação. Mas há essa questão de orgulho nacional dos paraguaios de, a gente tem que ir para a Copa do Mundo antes de ir, porque senão vai parecer que a gente foi igual ao Catar, né? Tipo, fomos porque sim. E também a convocação, né? Inclusive, Isidro Pitra é um nome convocado pelo Gustavo Alfaro. Apareceu uma grande novidade. O atacante do Cuiabá, Dudu. O que você tem a dizer sobre o Alfaro, sobre os desafios aí dessa ronda do Paraguaia nesse mês de setembro? Bom, aí eu vou na contramão, então, do que eu falei em relação ao BKSS. Se pro lado da seleção equatoriana seria o melhor momento para ele estrear no comando, acho que para a seleção paraguaia não teria momento pior assim para ele pegar essa bucha e começar, porque você iniciar uma trajetória contra Uruguai fora de casa e recebendo o Brasil, que vai tentar esse renascimento também, né, dentro da competição, não é das missões mais fáceis. E por mais que o Equador também vai jogar com a seleção brasileira, mas a diferença são 3 pontos na tabela, né? Então o Equador está ali num grupo dos 6 melhores e o Paraguai precisa vencer para olhar para frente e para trás, né? A partir daqui, são equipes que estão olhando para frente e para trás nessa questão de classificação. Então o Paraguai tem desafios bem difíceis. Acredito que eles são acentuados pela ausência de futebol que a equipe vem apresentando nesse ciclo como um todo, e aí a gente sabe que não é a questão da capacidade dos jogadores em si, mas a falta de um padrão de jogo que permitia que esses jogadores brilhassem dentro de campo. Claro, tem alguns que são fora da curva, né? Como o Enciso, o Almiron, por exemplo,
mas a gente sabe que por mais que os outros jogadores não sejam desse mesmo nível, eles poderiam jogar um pouco mais se o esquema tivesse azeitado, e também, é claro, futebol é confiança. Então, se tiverem mais confiança, obviamente vão desempenhar um futebol melhor. Mas eu acho que o desafio eu acho que o Alfaro foi uma escolha bem legal, sabendo que, por exemplo, ele classificou aí com o Equador a última Copa do Mundo e fez um bom cenário dentro da competição. Acredito que é uma boa escolha para a seleção paraguaia. O problema é essa sequência, e se a gente for olhar mais para frente, aí na sequência o Paraguai vai pegar a seleção do Equador fora de casa e aí recebe a Venezuela, dependendo da situação da Venezuela em jogos contra Uruguai e Argentina, vai vir mordida. Então, assim, não é uma sequência fácil para o Gustavo Alfaro começar o seu trabalho, né? Vai ter desafios, não vai ter jeito. Vai ter que, como diz o treinador do juvenil do Tanguá, o grande Madureira, vai ter que correr na subida, vai ter que correr na ladeira. Aí é que o bicho pega. Vamos ver como é que vai se desempenhar, mas eu acho que vai ter trabalho por essa sequência de jogos aí que o Paraguai terá pela frente. Uma boa escolha de treinador, mas em um momento bem caótico. É engraçado porque, teoricamente, a desculpinha do BKSS podia ser utilizada pelo Alfaro, né? Pegamos o Uruguai no centenário, pegamos o Brasil, né? Que é sempre complicado jogar, mas o momento não permite isso, né? O momento frágil da seleção paraguaia ali com 5 pontos, uma vitória ainda contra a Bolívia, né? Então, tipo, poxa, um parabéns, você não fez mais que a obrigação. Então, e foi ainda suada aquela vitória contra a Bolívia ainda. Então, é um momento muito delicado da seleção paraguaia. Então, tem que mostrar uma força. Acho que o Alfaro tem que, se conseguir não perder um dos jogos, já vai ser excelente. Mas é a pressão, né? É a pressão, e a gente sabe que, pelo menos do Brasil para baixo, né, nessa classificação, a gente sabe que são seleções que estão muito mais olhando para baixo, pelo nível que estão. Um nível talvez de uma renovação que não veio tão forte. O Paraguai, até mesmo na Olimpíada, mostrou aquilo que a gente fala, que o Paraguai tem uma geração forte, né? O Paraguai chegou até as quartas de final, acabou caindo nos pênaltis para o Egito, né? Perdendo na prorrogação, se eu não estou enganado, não lembro agora, mas estava ganhando o jogo do Egito, acabou perdendo depois, não lembro se foi na prorrogação ou nos pênaltis. Mas é uma seleção muito forte, o Enciso é um baita no jogador. O Ramon Sousa, que a gente já chamou a atenção várias e várias vezes aqui, né? Destacou, eu lembro quando eu fui no jogo no Estádio do Leste, falei muito bem dele agora. É jogador do Nottingham Forest, por exemplo, agora vai estar na Premier League, num outro cenário, talvez vai qualificar mais o atleta, né? A gente tem o Sanabria voltando para o ataque, enfim, a gente tem várias questões aí que possam fortalecer essa versão paraguaia. O Paraguai acho que tem material, por isso que eu acho que há essa cobrança, não é só simplesmente o fato de, precisamos estar na Copa do Mundo antes da Copa do Mundo ser aqui, ou ser uma vez aqui, né, como vai ser, né, e a gente tem uma vaga de presente. Não, a gente tem que estar na Copa do Mundo por mérito, a gente tem que voltar a ser o Paraguai que ia para a Copa do Mundo, que disputava, que quase tirou a Espanha na Copa de 2010. Eu acho que esse é o sentimento paraguaio no momento, e o Paraguai, não digo que tem time para chegar nas quartas de final da Copa do Mundo de novo, mas tem um time para pelo menos brigar por uma vaga decentemente, que é o que a seleção paraguaia ainda não apresentou. Vamos ver se com o Alfaro vai mudar isso. Como eu falei, a Costa Rica era uma seleção que estava em frangalhos no meio da uma estiagem de renovação, né? Precisando ainda recorrer a Campbell, jogadores, né? Quando o Campbell veio para o Brasil, eu falei, cara, o Campbell não é o mesmo. E agora tá todo mundo vendo que o Campbell não é o mesmo. Então, a gente vê isso. O Alfaro conseguiu tirar alguma coisa daquela seleção, né? Conseguiu fazer com que a Costa Rica, que era nosso palpite até de ser uma das piores seleções da Copa América, terminou com 4 pontos. Terminou muito bem, só perdeu um jogo. Então, acho que, óbvio, eu tava vendo lá as notícias da Costa Rica, o pessoal muito chateado, porque é um projeto que se rompe, né? Uma questão de, tentar uma vaga na Copa do Mundo. O pessoal da Costa Rica sabe que não é o melhor momento, e tinha o treinador, agora vai ter que remar tudo de novo. E o Paraguai tem esse nome, agora é ver se isso vai vingar ou não. Falando agora do Chile, do Chile, viva Chile! Chile de Ricardo Gareca. Chile aí que chega na 8ª colocação, também só tem uma vitóriazinha nessas eliminatórias e precisa dar resposta. Gareca que agora vai estrear na seleção chilena nas eliminatórias logo de cara contra a Argentina e depois encara a Bolívia em Santiago. Acho que não tem segredo que o Gareca tem que fazer aqui, né, Dudu? Tudo bem se não conseguir vencer a Argentina, perder lá, mas tem que macetar a Bolívia. Não tem desculpa, não tem choro, nem vela, nem faixa amarela pendurada na favela.
Então, acho que é um momento que a gente falou logo após a eliminação do time da Copa América. Ao contrário, por exemplo, do Peru, que a gente vai falar depois, que a gente não viu nenhuma evolução, o Chile a gente consegue ver que com o Gareca dá uns passinhos. E acho que é o momento disso se apresentar. E até mesmo pela dificuldade de tabela que, por exemplo, o Paraguai vai ter, é o momento do Chile realmente se aproveitar, né? Realmente conseguir crescer na competição. O que você espera do Chile, que foi eliminado, né? Sem perder nem ganhar. Né? Perdeu para a Argentina, mas acabou, né, sendo deixado para trás na Copa América ali, uma briga com o Canadá, que não conseguiu sucumbir, mas pelo menos dentro de campo conseguiu mostrar alguma coisa com o Gareca. Exato. Acredito que o Chile aí tem essa capacidade de fazer o que precisa ser feito, que é ganhar da Bolívia. E eu acho assim, observando a tabela, por mais que o Brasil não esteja em um bom momento, se a gente for observar, eu acho que esse bloco dos 5 ou 6 ali primeiros atuais, né, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador e, acredito eu ainda, né, com um certo quentinho no coração, vou acreditar no Brasil também, acredito que eles se desgarrem um pouquinho mais para frente pelo futebol que vem apresentando. E, por outro lado, a seleção boliviana e a seleção peruana não estão demonstrando um futebol assim que acho que vai ser competitivo, por exemplo, com relação a Chile e Paraguai. A não ser que aconteça uma reviravolta a partir de agora, e por isso que é importante essas equipes pontuarem. Portanto, nessa minha análise, Chile e Paraguai fariam esse confronto direto aí em relação a essa vaga da repescagem. Nesse contexto, o Chile tem um caminho um pouco melhor, principalmente nessa questão de tabela, né? Observando que tanto o Chile quanto o Paraguai pegam seleções difíceis na 7ª rodada, mas na 8ª o Chile pega a Bolívia, é a chance da seleção chilena abrir 3 pontos e jogar a pressão aí para o lado da seleção paraguaia. Como a gente falou, a gente pôde notar em relação à Copa América que, como você falou, a seleção chilena teve uma evolução dentro desse sentido, acho que principalmente no aspecto defensivo, mas o desafio agora então vai ser na parte ofensiva, na parte de botar a bola na rede. A seleção chilena teve dificuldades e vem tendo ao longo aí desse ciclo, e agora acho que o desafio é encontrar um esquema que possibilite aí esse poderio ofensivo se materializar em pontuação dentro da tabela de classificação. Esse jogo contra a Bolívia pode ser importante para resgatar esse moral do setor de ataque, mas eu acho que o primeiro passo foi dado, que é fechar ali a cozinha, digamos, né, que geralmente os treinadores começam por aí. Acho que o Gareca está tentando fazer isso, embora a gente saiba que vai enfrentar a Argentina, mas é um jogo que não creio que não seja parâmetro para essa evolução. Mas o desafio é melhorar um pouquinho o setor de ataque aí da seleção do Tititi Lelele para fazer essa melhora. E como eu falei, eu acho que, dado o cenário, apesar ainda de termos, né, uma quantidade de jogos, né, a gente tem aí ainda mais 12 jogos pela frente, mas dado que as equipes vêm se apresentando, teoricamente Chile e Paraguai vão brigar por essa vaga na repescagem, a não ser que essa melhora seja tão significativa a ponto do Chile tentar colar em Brasil e Equador. Mas acredito que é importantíssimo aí para a seleção chilena vencer a Bolívia e continuar aí na sua saga, começando uma reviravolta aí com o Gareca. Pois é, e lembrando que o Chile tem um diferencial em relação ao Paraguai, que o Chile venceu o Peru, né? Enquanto o Paraguai só empatou. Isso também é um diferencial muito importante. É engraçado ser pouco da defesa. Por muito tempo a gente viu os chilenos reclamando da ausência do Bravo, né? O Bravo volta e agora se aposenta. Então, vai ter de novo esse drama no gol do Chile, talvez, né? Que a gente viu em alguns momentos das eliminatórias. Então, vai ser interessante a gente ficar de olho. Vamos ver que o Chile consegue apresentar de diferente, principalmente nesse jogo contra a Bolívia, né? Tem que ser o jogo do Gareca, mostrar a sua cara, cravar ali, ó. A gente vai brigar. Se a Venezuela der bobeira, a gente vai para essa vaga também direta, né? Se o Equador, a Colômbia, alguém der bobeira, o Brasil der bobeira, a gente vai para essa vaga direta. Então, o Gareca tem que mostrar para que vem. Assim como ele mostrou lá quando a Colômbia bobeou, que o Peru chegou e conseguiu para a repescagem, conseguiu a vaga direta também, né? O Uruguai deu bobeira lá em 2018. Esse é um momento que conseguiu a vaga na repescagem, perdão, né?
O Equador deu bobeira, o Equador que começou muito bem as eliminatórias da Copa de 2018 acabou derretendo e o Peru foi lá e conseguiu a vaga. É o momento do Gareca mostrar isso com o Chile. E vamos para mais uma seleção que chega para o seu terceiro treinador. E essa seleção é a seleção da Bolívia, que agora tem Oscar Villegas como seu novo comandante. E a gente já falou, né, do reforço do Municipal El Alto. Esse é um cara que conhece o El Alto como ninguém, porque ele trabalhou no Irish Red. Ele trabalhava no Irish Red até ser anunciado como treinador da Bolívia. Terá esse desafio aí contra a seleção venezuelana. E depois vai ter o desafio contra a seleção chilena. Tudo a gente fala muito pelo lado dos outros, né? Mas se a gente for pensar, até aquilo que o Zago falava, que existia de planejamento dentro da Bolívia, né, de conseguir as vitórias em casa, uma já veio. Você tem que recuperar 2 jogos que você perdeu, mas querendo ou não, você perdeu, né, para Argentina e por Equador, né? O Equador que tem, querendo ou não, uma seleção mais habituada, podemos dizer assim, com a altitude. Mas, pegando o Chile, que não é uma seleção que ainda não empolgou, não é tão inimaginável, talvez, é uma Bolívia aprontando em Santiago, além de, claro, o fator altitude da Venezuela. É ver o que o Oscar Villegas vai conseguir fazer com uma seleção que, pelo menos no papel, nos nomes, não é a melhor. Né? É a pior do continente, né? Muito provavelmente. Então, uma seleção que não consegue apresentar... A gente viu na Copa América, né, a fragilidade que tem, não conseguiu, né, bater de frente com ninguém, com o México, Estados Unidos, nem com o Panamá. Né? E agora troca de treinador, né? O Zago foi embora. Acho que... Eu não sei, eu não consegui entender essa demissão do Zago, não sei se foi vontade dele, mas realmente foi tanto quanto curiosa, né? Trocar o treinador. Mas eu percebo uma coisa, que no Villegas tem esse panorama de você conseguir reestruturar todo o futebol boliviano, porque eu estava vendo as notícias, simplesmente estava lá, Oscar Villegas anuncia a convocação para a seleção sub-16, deu? Hã? Então, literalmente, o Villegas está responsável por todas as seleções masculinas da Bolívia. Não sei se isso é ruim ou se é bom, mas que há essa centralidade de tentar evoluir o futebol é algo interessante. Só acho que não precisava delegar tudo nas costas de um mesmo homem. Talvez um diretor de seleções seja um cargo mais indicado. Mas o que você achou aí dessa novidade boliviana? O que você acha que a Bolívia pode entregar e aprontar nesses 2 jogos? Pois é, interessante essa medida aí de centralizar. Eu acho que muito mais pensando para frente, né? Porque pensando em ter aí um padrão de jogo e trazer esses jovens já sabendo assim como que se desejaria que a Bolívia jogasse para criar um padrão de jogo e quem sabe descobrir joias aí que possam ajudar nesse processo. O que pesa contra o Oscar Villegas é o currículo, né? Se você for pegar ali eu estou olhando aqui no Transfer Market, o compacto ali da história dele dentro do futebol, ele tem passagens apenas pelo Blooming como auxiliar técnico e pelo Always Red nas últimas 3 temporadas como treinador e como treinador interino, né? Então, não foi nem assim uma chancela de treinador, ele tá como interino ainda. Então, deve ter pegado e foi ficando e foi se notabilizando, né? Então, é completa, embora eles conheçam pelo fato de jogar o campeonato local, mas ainda assim eu acho que é um tiro meio que no escuro, meio arriscado, assim, você trazer um treinador para esse momento. O que pode ser positivo para ele, apesar da gente saber que a Bolívia tem esse desejo, tem esse anseio de jogar uma Copa do Mundo novamente, pelo fato da campanha não ter sido boa até aqui, o time não estava mostrando credenciais suficientes para brigar por uma vaga, ele vai jogar como franco atirador, então não tem nada a perder de trás. Vai jogando assim como franco atirador para tentar criar uma identidade e aí buscar pontos. Nesse sentido, você jogar contra a Venezuela em El Alto é para fazer o fator casa, tentar ali fazer uma vitória para dar uma moral para a equipe e como você falou, o Chile também está em reconstrução. Se conseguisse 4 pontos, seria o supra-sumo, né? Mas, de fato, o que pesa negativamente é o desempenho da própria equipe, assim. E também o fato da gente, com todo respeito ao Oscar, não saber nada como ele joga, quais são os trunfos que ele tem na manga,
e ele não ter uma bagagem que dê esse estofo, digamos assim, para esse grande desafio. Então, cara, é uma incógnita, na verdade. Vamos ver se a Bolívia vai conseguir fazer valer o fator altitude aí contra a Venezuela. Mas confesso para você que não sei o que esperar desse trabalho, porque não dá para saber, assim, apenas com um trabalho no Always Red, se o Oscar é capaz de pegar esse desafio. Vamos ficar de olho, né? Esse jogo contra a Venezuela vai ser importante, vai ser um jogo sozinho, né? Vai ser quinta-feira, dia 5, às 5 da tarde, né? A gente, por exemplo, a gente que quer ir no jogo do Brasil, não vamos estar pilhado, o jogo do Brasil é só na sexta, mas também não vai ser junto com outros jogos eliminatórios, então a gente vai conseguir acompanhar ele com calma, né? Tendo essa paciência de analisar o Oscar, vai ser interessante de ver o que dá para esperar, o que a Bolívia pode apresentar diferente para a Venezuela, e também se consegue aprontar em Santiago. Agora vamos para a pior seleção das eliminatórias, o Peru. Jorge Fossati chegou no começo do ano e ainda não conseguiu fazer a seleção decolar, não conseguiu fazer a bicolor jogar bem, né? Acho que principalmente a gente não viu o Peru com um nível muito grande na Copa, principalmente a Copa América foi bem complicado da seleção peruana, né? Então não foram bons jogos, foram jogos até difíceis, né, Dudu? A gente falou várias vezes isso, nossa, era maçante, era horrível ver a seleção peruana jogar, para usar um português bem claro, né? O jogo contra o Peru, contra o Canadá, foi realmente um jogo bem difícil, até mesmo contra o Chile, que não tivemos quase chance de gol. O Peru até conseguiu vitórias nesse ano, mas só contra as seleções da América Central, contra a Nicarágua, contra a República Dominicana e contra El Salvador. De resto, quando encarou os concorrentes do continente, ou empatou ou perdeu. Então, né, o Fossati chegou no começo do ano, mas ainda não conseguiu nivelar. A gente vê que o Peru sente esse nível de urgência. Para você ter uma noção, os jogadores locais do Peru já estão trabalhando. A gente está gravando esse podcast dia 29, desde o dia 27 a seleção peruana já está treinando. Né? Obviamente tem os atletas que vão vir de fora, com Advíncula e tudo mais, porém o Peru sente que há essa necessidade, não é aquela falsa impressão, né? Podemos dizer assim, pô, a gente ainda está bem, ainda... Não, a gente sabe que precisa melhorar o nível. Então, tem 2 desafios aí, né? Vão receber aí na 7ª rodada a seleção colombiana e na 8ª visitam o Equador. São vizinhos, né, Dudu? Mas são jogos complicados, né? 2 seleções que estão lá em cima, mas o Fossati tem que dar uma resposta. Né? Não acho que se o Peru perder os 2 jogos, o Fossati vai ser demitido, vai acontecer igual o Zago. Mas há necessidade da bicolor dar uma resposta, porque não é para ser a última colocada. Não estou dizendo que o Peru obrigatoriamente está lá brigando por uma vaga. Mas ver o Peru na última colocação sem vencer ainda é muito delicado. Por mais que tem pessoas que não tenham nenhuma relação com a seleção peruana, eu acho que do planeta Terra, só uma pessoa que está feliz com essa situação da seleção peruana, que é o nosso glorioso Reynoso, que deve estar lá no sofá dele e falar assim, eu sou el culpado, né? Mas, no mais, a gente fica triste porque a seleção peruana tem praticado um futebol muito pobre nesse ciclo, tanto com o Reynoso, então não venha dizer que você é o nosso Pepe Guardiola, não. Tanto com o Reynoso quanto com o Fossati. A Copa América, como a gente vinha comentando nos podcasts, nos minutos da Copa América, foi sofrível da seleção peruana, não teve capacidade alguma de brigar por uma classificação. Então, assim, é um futebol muito burocrático, principalmente na questão ofensiva. Por várias vezes, a gente comentou aqui nos podcasts das eliminatórias que a seleção peruana não conseguia se impor ofensivamente jogando em Lima, então nem em casa conseguia fazer esse fator. E tem pela frente 2 adversários que estão muito à frente hoje no aspecto futebol. A Colômbia vem com essa moral da campanha na Copa América e tem tudo para ser favorita para ganhar, e depois vai a Quito encarar um Equador que, dependendo do resultado contra o Brasil, se ele for negativo, o Equador vai querer dar a resposta, e se for positivo, vai querer aproveitar o embalo. Então, é um cenário desesperador para a seleção peruana pelo fato de que a equipe não tem mostrado uma evolução.
Vamos ver aí como vai ser a postura da seleção bicolor, principalmente nesse jogo em casa contra a Colômbia. Mesmo sendo bem inferior tecnicamente, a gente espera que pelo menos o time consiga dar chutes no alvo, que acho que tem sido um problema aí nesses primeiros jogos. E só que o desafio do Fossati vai ser grande, como você falou, precisa dar uma resposta. Mas a margem para essa evolução não vimos até agora. Vamos ver se dentro dessa preparação mais estendida, com os jogadores locais e depois chegando os jogadores internacionais, a seleção peruana dá alguma resposta positiva. Pois é, lembrando que o Peru dentro de casa, né, teve jogos complicados, né, contra o Brasil e a Argentina, mas faltou, né, com o jogo do Brasil mesmo, era só um balaio para frente, né, tentando segurar o empate a todo custo, tomou gol nos acréscimos, contra a Argentina não deu para segurar, o Messi inclusive fez um golaço nesse jogo, que, meu amor de Deus. E os empates foram contra a Venezuela e também contra o Paraguai, que a gente já mencionou. Uma curiosidade na convocação do Peru, o Paulo Guerreiro não está convocado, né? Não sei se ele está lesionado, alguma coisa assim, mas o Paulo Guerreiro não foi convocado. Eu tô achando engraçado que o pessoal aqui está reclamando da convocação do Muragarra e pedindo o Catriel, que também os dois jogadores são do Aliança Lima. Então, minto, o Muragarra é do Universitário, né? O pessoal está reclamando do Fossati ser clubista, né? Porque o Fossati era treinador do Universitário antes para a seleção. Vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Vai ser curioso, mas o Peru precisa dar um sinal de resposta. E a gente fica por aqui, fica no aguardo se a gente vai conseguir, né? Pela segunda vez, né? Tá no estádio de eliminatórias. Inclusive, a outra vez foi para ver o Peru do Reynoso. Agora, vamos ver se a gente vê Equador e Brasil no Couto Pereira. Então, obrigado a você que esteve nessa edição do podcast, do nosso podcast aqui do Conte Verde, falando tudo sobre a eliminatória sul-americana. A gente espera por você nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Twitter não acabou, @ConteVerde Underline. Também segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, para a gente conseguir entregar para você o material, né? Os outros podcasts, tem podcast demais saindo para você fazer todo o seu esquenta aí para essa data FIFA de setembro. Também, se quiser apoiar a gente, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar e manter cada vez melhor o nosso trabalho. E lembrando, até por conta dessa partida entre Brasil e Equador em Curitiba, a gente está com uma ação entre amigos, R$10 o bilhete. Quer comprar, quer adquirir, vai lá no nosso Instagram, nossa rede social, ajuda a gente, porque a gente tem que pagar o cartão de crédito, tá certo? Dudu, muito obrigado pela sua parceria, pela participação, a gente vê numa próxima, e vamos ver se estaremos no Couto Pereira bem mais cedo no dia 6 de setembro. Valeu, Salaf, valeu, ouvintes do ConteCast, expectativa a 1000 aí para a gente conseguir estar presente nesse duelo da seleção brasileira aqui na nossa capital de todos os paranaenses. Expectativa para uma rodada, para uma ronda, digamos assim, muito interessante nessa questão de tabelas, principalmente para firmar alguns blocos e também para dentro desses blocos termos movimentações interessantes, talvez mudanças aí de cenário dentro da classificação. E voltamos aí quando a ronda acabar, aí trazendo esse panorama de como vai ficar aí depois de mais uma ronda, a caminho da América do Norte, mas eu acho que vão ser 2 rodadas interessantíssimas para a gente ver como as equipes assimilaram a Copa América e também esses novos trabalhos começando. É isso, gente. Um abraço, tamo junto e acompanha aí o Conte Verde nas redes sociais. É isso, valeu, meu Pulso Nobre, valeu você que nos acompanhou até aqui. A gente volta numa próxima, a gente conta com a sua audiência. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!